Fala pessoal, meu nome é Matheus Fernandes, sou filho de Deus, tenho 18 anos e estou começando um canal aqui no YouTube para passar a mensagem de Deus para vocês, para passar a minha visão sobre o cristianismo, não a minha, mas a visão que Deus me deu sobre o cristianismo, como ser e como não ser cristão. Que a gente vai estar falando sobre vários outros assuntos também, mas principalmente os assuntos que vão estar relacionados a esta geração, ou seja, a minha geração onde eu faço parte, a geração Z, né? Essa geração. E hoje a gente vai estar falando de uma coisa muito importante, que é ambiente. O quanto o ambiente está mudando os seus resultados, o quanto que as pessoas que você se relaciona está modificando o seu caráter e a sua intimidade com Deus. Podemos ver que esta geração é uma das que menos tem relacionamento com Deus e menos procuram Deus. Sim, por quê? Porque as grandes pessoas, as grandes influências não falam isso. As grandes influências, elas procuram outras coisas. As influências deste mundo, elas estão ligadas em outras coisas. E, consequentemente, as pessoas sobre a internet mesmo, dentro da internet, estes jovens de hoje em dia veem e tem mais, e recebem mais frequência de certo tipo de assunto do que certo tipo de outros assuntos. Nós, como filhos de Deus, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de manifestação. Por quê? Porque em 1 Coríntios diz que, lá em 15:33, que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Isto é bíblico. Ou seja, levando em modo geral, tudo que você conversa, escuta, fala e crê vai influenciar o seu costume sobre alguma coisa ou até mesmo suas atitudes. Cara, e por que eu falo sobre isso? Porque eu já fui influenciado. O que eu estou fazendo hoje para vocês, eu já recebi uma influência disso, né? Ah, Matheus, por que você é cristão hoje? Hoje realmente é porque eu amo a Cristo, mas como que eu comecei a ser cristão? Através de uma influência. Como que eu comecei a gravar vídeo? Através de uma influência. Como que eu comecei a me relacionar com outro tipo de pessoas, a pregar, a evangelizar, a louvar? Através de influências. Ou seja, a influência que você tem hoje vai mudar os seus resultados no futuro. Isso é um fato. A gente não precisa ficar marmelando muita coisa, porque isso aí todo mundo sabe. Só que ninguém tem a consciência de praticar bons hábitos, bons relacionamentos e bons comportamentos, porque a pessoa só está querendo aquele ditado que sobre viver uma treta assim, que a pessoa quer viver o momento a qualquer custo sem pensar no futuro. Essa geração é uma das que mais fala sobre isso, que mais vive isso, sobre viver um dia, esquecer dos próximos que tem, porque acha pela falta de incerteza do próximo dia. E isso é perigoso, muito perigoso, porque o que acontece? Se eu não tenho preparo nenhum sobre a minha vida, preparo nenhum sobre as coisas que eu quero fazer e vivo dia após dia fazendo merda em cima de merda, o resultado que eu vou ter lá na frente é uma merda grande, né? Falando assim, sendo um pouco mais vulgar. Mas as pessoas que você se relaciona vai mudar o seu futuro, vai mudar o seu comportamento, vai mudar a sua capacidade de conversar, vai mudar a sua capacidade de ver o mundo. Porque a neurociência, ela fala que o ser humano, ele vê o mundo conforme foi ensinado a ele. Por exemplo, se você nasceu em um local onde que existe pessoas alcoólatras, existe pessoas que não se respeitam, agressivas
com más atitudes, provavelmente você vai ser uma delas. Mas existe a exceção que busca as novas atitudes, as boas coisas. E aqui eu estou falando sobre transformação de comportamento. Estou falando sobre transformação de comportamento, não deixar o ambiente totalmente moldar o que você vai fazer ou não na sua vida. Sabe? As pessoas hoje em dia, elas tendem a imitar as outras pessoas e isso às vezes é inconscientemente. Se você, por exemplo, segue um famoso, uma pessoa assim que é uma má influência, provavelmente você está cego sobre aquilo que a pessoa faz. Se você, por exemplo, segue um cantor que costuma fumar, beber, fazer coisas e... Enfim, provavelmente você vai começar a gostar dessas coisas, você vai começar a dar pessoas que fazem essas coisas e você vai ser um que faz coisa errada. E eu tô falando sobre fumar, beber, se prostituir e um monte de coisa, sabe? Que é o que mais acontece neste tempo. As pessoas, elas são totalmente moldáveis àquilo que elas veem. Então, cuidado com o que você vê diariamente no seu telefone, cuidado com o que você vê diariamente nos jornais, na TV, por exemplo, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com o que os nossos ouvidos escutam, porque nem tudo que a gente escuta é realmente verdade, nem tudo que a gente vê no telefone. Vou dar um exemplo assim, se você vê só notícia ruim, você vai começar a ter medo do mundo lá fora. Você não vai conseguir fazer coisas básicas no mundo lá fora, porque você acha que você sempre vai estar em cima de uma ameaça, sendo caçado, alguma coisa assim, porque realmente existem coisas ruins, mas a gente não tem que se deixar tomar por isso, a gente não tem que se deixar levar por essas coisas, sabe? E Jesus é o melhor exemplo que eu posso falar sobre não se influenciar, mas influenciar outras pessoas com os hábitos. Jesus andava com prostitutas, ladrões e uma série de pessoas que são consideradas com as atitudes ruins, mas Jesus veio à Terra, andou com essas pessoas, converteu elas e elas se transformaram nele. Ou seja, olha que loucura. Ou seja, Jesus andou a vida inteira com pessoas desse meio, mas nunca foi influenciado. Nunca deixou se influenciar, nunca pecou. Que é uma coisa que hoje em dia a gente peca por causa do amigo do lado. Eu já fui influenciado a fazer muitas coisas ruins. E um exemplo que eu posso dar para vocês é quando um dos meus amigos que eu falo que eu tinha na época chegou em mim e falou: Mateus, você tá andando muito tempo com a gente e tal, e essa sexta a gente vai fazer uma festa e eu quero que você vá. Eu fui achando que era algo normal, ia ser nada demais, mas o que aconteceu lá? Teve droga, prostituição, e foi uma das coisas mais terríveis que eu já vi na minha vida. E eu fui, e graças a Deus eu não me deixei ser influenciado por essas pessoas, mas eu influenciei elas a parar. Por exemplo, eles, hoje em dia não vou citar o nome, mas um dos meus amigos hoje em dia ele vai para a igreja e tal, caminha com Deus, ele é católico, porém está dentro da igreja, ele está dentro de Deus, sabe? Ele está no meio lá. Então a minha mensagem para vocês é que não se deixem moldar ao ambiente que vocês estão, não se deixem moldar pelo que as pessoas falam ou pelo que as pessoas fazem, porque o melhor exemplo que você pode tirar é de Jesus Cristo, que está escrito na Bíblia, e do Espírito Santo, certo? Obrigado por vocês terem visto esse vídeo até o final, e vai deixando um like aí, se inscreva no canal. Eu vou estar lançando outras coisas aqui, falando sobre muitas coisas a mais.